Olá, pessoal, bem-vindos ao webinar do Embarcados. Bem-vindos à plataforma do Embarcados. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos falando aí no chat. Vamos falando também de onde vocês estão falando. Essa noite, nós vamos receber o Gustavo Barreto Garcia para falar sobre repositórios à prova de balas para sistemas embarcados. O Gustavo é CEO da Indwise. Ele é engenheiro de controle e automação e apaixonado por inovação. Ele é empreendedor, adora café, gambiarras e cerveja, né? Ele atua empreendendo no ramo industrial desde 2012. E hoje ele está à frente da Indwise e desenvolve hardware e software para soluções de problemas de linha de produção, onde soluções comerciais são inviáveis. O Gustavo tem muita experiência com firmware embarcado, com hardware embarcado, tá? É uma honra trazê-lo aqui essa noite para conversar com vocês. E vamos nessa. O apoio dessa iniciativa é da Mouser Electronics, e eu tenho uma mensagem da Mouser Electronics para vocês. A Mouser está operando normalmente, agora, no meio da pandemia, dessa situação tão complicada que a gente está vivendo aí, mas a Mouser continua atendendo normalmente, então vocês podem acessar pelo site da Mouser.com, beleza? Eles estão atendendo no chat em português, também por e-mail, tá tudo funcionando de forma remota, beleza? Só passando aqui para dar um tchauzinho, falar que eu estou aqui no suporte. Eu vou chamar a sala o Gustavo, então, para conduzir essa apresentação sobre o repositório à prova de balas. Vamos lá, Gustavo. Abre seu microfone e seu vídeo. Vem para a sala. Opa, boa noite, pessoal. Tudo jóia? É isso aí. Gustavo, vamos lá. Você vai fazer a apresentação. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone. Você faz a apresentação. Eu vou rolar as perguntas, uma pesquisa rápida. Aí a gente fala na hora das perguntas, tá bom? Não vou te interromper. Boa apresentação para você. Vamos lá, pessoal. Beleza, muito obrigado, Thiago. Como o Thiago comentou, eu sou engenheiro de controle e automação e tenho 10 anos que eu trabalho desenvolvendo hardware, firmware e também software, né, para indústria, chão de fábrica mesmo. Então, já trabalhei desde siderurgia, indústria de pão de queijo, como bom mineiro que eu sou, né, e tijolo, mineração, enfim, de vários tipos, e sempre desenvolvendo soluções, né, hardware e firmware para esse tipo de problema. E ao longo do caminho eu aprendi muito sobre testes, qualidade de código, formatação de código e outras coisinhas desse tipo, e queria passar um pouquinho para vocês como conseguir melhorar a qualidade do código de vocês e melhorar tudo isso. Pegando um pouquinho a agenda, vou começar com o histórico de como que eu iniciei a entender a necessidade de testes e tudo mais. Vou explicar um pouquinho sobre testes unitários, o que são, como funciona, como a gente começar. E aí a gente começa sobre como automatizar esses testes, como automatizar a verificação de código, como conseguir fazer tudo isso para que o repositório de vocês, de firmware, de códigos embarcados, seja sempre um código limpo, estável, sem problemas, sem que você precise matar ou xingar ninguém para isso, né? Então, igual o Thiago falou, tem uma pesquisa rolando aí. Seria bem legal se vocês respondessem, ainda mais para entender quais áreas eu foco mais e tudo. Então, em 2012, eu ainda não tinha formado, estava quase formando, mas eu acabei abrindo a minha empresa para poder fazer meu primeiro projeto na época, que eram 13 painéis numa rede Modbus para poder fazer um controle de pátio de caminhões. Era uma empresa que estava desenvolvendo software e eu precisava fazer o hardware para mandar os acionamentos corretos, de acordo com o comando da API que eu montasse para eles. E uma coisa interessante é que 100% do protocolo, do código, de tudo,
foi feito na unha, assim, foi feito do zero. E aí, essa foto foi do dia do que seria o teste final antes de levar para campo para instalar, né? E um pequeno spoiler, nesse dia o código não funcionou. Não, deu muitos erros e tal, mas é aquele errinho que você dá uma reiniciadinha aqui e tudo mais e acaba funcionando, né? Eu acho que dá para instalar. E aí, na próxima semana, os painéis estavam instalados. 13 painéis, eles estavam, a distância entre os painéis mais distantes era quase 1 quilômetro, porque precisava dar quase uma volta inteira no quarteirão para chegar lá. E ele estava dando pau. E como que você resolve esses problemas? Você pede uma permissão especial, assina um monte de documento, aí eles trazem uma plataforma, um carrinho plataforma, e aí, com esse carrinho plataforma, sobe um painel por painel com um notebook, na época era um netbook que eu tinha embaixo do braço, e atualiza hardware por hardware. E aí, e isso durou durante alguns meses, assim, teve acho que muitas atualizações, e atualiza, não funciona e tudo mais, e foi um sufoco até conseguir fazer funcionar. E o tempo passou depois desse projeto e tudo mais, o time de desenvolvedores foi crescendo bastante, junto com Embarcados, a gente começou a mexer com um mix de tecnologias muito grande, como Node.js para back-end, React para front, Mono para fazer um gateway, Java para análise de dados. E todas essas tecnologias, elas traziam novos conhecimentos, né? Porque o C, querendo ou não, ela é uma linguagem muito boa, mas as ferramentas, elas não evoluem tão rápido assim. E aí, a equipe cresceu, tinham vários desenvolvedores trabalhando junto e tudo mais, e a pergunta é, será que a equipe fazia teste? Será que a equipe teve essa mesma experiência traumática que eu tive? E a resposta é lógico que eles faziam teste, em produção, né? Só que era muito mais fácil quando dava um problema, era muito mais fácil de corrigir. E mesmo que eu ficasse cobrando teste, algumas coisas, várias vezes esqueciam, não voltavam, era difícil manter um processo. E aí a tecnologia foi evoluindo, fui estudando e cheguei a algumas técnicas para poder, de fato, fazer com que o repositório impeça o seu código de quebrar e tudo mais. Então, juntando unit tests, pipelines e linter, a gente consegue fazer um repositório de fato que consiga automatizar tudo isso. E aí a primeira pergunta é, beleza, mas quando a gente fala em teste, às vezes a gente fala assim, fulano, você testou para ver se quando o pacote vem vazio o código trava? Aí o cara fala, não testei não. Ou então ele fala, testei, mas continua dando pau e não sei se testei. E aí, como permitir que os testes possam ser verificados e rodar várias vezes? Sempre quando eu vejo um desenvolvedor começando a codificar e tudo mais, a primeira coisa que ele faz é rodar o programinha de calculadora, de somar 2 números 600 vezes para fazer todos os testes, em vez de fazer um código que testa para ele, né? E é justamente isso. Então, o que é um teste unitário? Que é um teste que sempre pode ser repetido. Você tem um runner, que é basicamente alguém que vai rodar a função. Você seleciona os parâmetros, escolhe uma função do seu código, eu vou dar exemplos depois, e avalia os resultados. Então, se você tem uma calculadora, a função é calcula. Os parâmetros pode ser, por exemplo, a função de soma. Os parâmetros são 2 e 2,
e o resultado tem que ser igual a 4. Então você bota 2 e 2, soma, resultado 4. E o runner roda para você o teste automaticamente. Em embarcados, o que é bom de testar, que é muito fácil de testar? Parser de protocolos de comunicação. Então, por exemplo, se você está implementando um protocolo Modbus, um protocolo de comunicação com GPS, um protocolo de qualquer coisa do gênero, você consegue testar, o que acontece se quando eu ligar o driver vier um zero antes? E se o pacote quebrar? E se eu receber meio pacote, porque reiniciou o dispositivo e agora estou recebendo um pacote inteiro? Então, todos esses testes podem ser automatizados e quando você vai para campo, praticamente não dão erro. Estrutura de dados como o ring buffer, que é aquela fila circular, né, que você pode adicionar e tirar sempre. Por exemplo, fila de novos dados, fila de processamento, fila de sensor. Se você implementar um na mão, você pode testar, ou qualquer estrutura de dados parecida. E funções que tomam decisões a partir de um conjunto de dados. Por exemplo, você tem um sistema de irrigação, que você recebe o nível de umidade, a hora do dia, o tipo de planta e outra coisa, e precisa tomar uma decisão. Então você pode automatizar. E o que é péssimo para testar? Máquina de estado completa, ou fluxos de trabalho, né? Ele é um programa que você clica e tem a primeira tela, e clica, passa para a segunda tela, clica, passa para não sei o quê. Esse tipo de sistema é muito ruim de fazer teste unitário, porque é muito trabalho e pouco resultado. E periféricos, como interrupções de entrada, timer, UART, SPI. Mas aí você fala, mas como que eu vou testar um protocolo de comunicação se eu não posso testar o periférico? Vai ter algumas dicas mais para frente, mas a ideia é justamente quando você for fazer o seu protocolo de comunicação, você isola o código de tudo do microcontrolador. E aí, quando você recebe um pacote ou um byte, você joga ele para dentro de um buffer. Você só chama uma função. E aí tudo fica testável. Então, justamente como eu estava comentando, evitar chamar código do microprocessador dentro de blocos de funções. Por quê? Porque os unit tests não são rodados no microcontrolador. Então, para fazer esse tipo de teste, você não tem uma interrupção de TXRX da UART, os timers não vão estar sendo chamados, mas como que você testa isso? Quando você recebe uma interrupção da UART, você só chama o código, por exemplo, parse modbus, ou adiciona no buffer modbus, adiciona no buffer Wi-Fi e depois você valida o buffer. Nos objetos de timer, mesma coisa, você lê o timer e joga o timer como parâmetro, por exemplo, em vez de rodar o bloquinho de código dentro do timer. Uma interrupção de sinal, em vez de você fazer o sinal chamar, você pode subir uma flag e aí você consegue simular essa flag através do seu código. Quando você vai implementar esses testes unitários, é possível usar a mesma ideia do microcontrolador. Se não, você pode criar um projeto do zero usando code blocks com o modo makefile que funciona muito bem. Esse makefile é porque ele é muito fácil de compilar por linha de comando. Então, das várias maneiras do code blocks, essa funciona melhor. E o exemplo que a gente vai dar é com o Google Test, que é o Test Runner e biblioteca de Assert, e para C++, que eu acho que é uma das mais usadas. Mas para Qt tem o Qtest, que tem algumas vantagens se você estiver fazendo um código em Qt, tem outros também. Ele não é o único, não. Então, dando um exemplo, para incluir o runner, igual eu vou mostrar, é só você dar um include no código dele e acabou, você já tem tudo. Então, para fazer um teste, por exemplo, de Modbus se um pacote é válido,
Você adiciona o pacote, roda um parse, que é uma das funções, né? Não é a função de extrair dados, e ele te retorna true. Aí você vira e fala assim, cara, quase sempre que eu chaveio a 485 vem um zero. Então meu pacote vem 0, 11, 03, barará. Aí você pode virar e tentar fazer seu código, que é uma das coisas que eu fiz que funcionou muito bem, de eliminar erros. Por exemplo, se o pacote vier um pouquinho picado, se desligar e cortar o pacote no meio, e logo depois tiver o pacote pronto, e tudo isso fica implementado. Então, se eu mudar alguma coisa que quebra um teste, eu posso rodar tudo de novo e garanto que não vai ter regressão. Então, aqui eu tenho um exemplo de um projeto meu, que é esse coletor de dados Bering. E aqui eu tenho o projeto principal. Já que eu tenho isso aqui, né? Vamos trocar a cor para vermelho. Aqui eu tenho o projeto principal, que está todos os meus arquivos de firmware e tudo mais. E aqui eu tenho uma cópia do projeto, que é o projeto de teste. O que ele faz? Ele só tem um arquivo principal que chama todos os testes, que é esse aqui, que é só serve só para chamar. E ele tem os testes seguindo a mesma estrutura de pastas do arquivo principal. E aí, aqui é um exemplo de um dos testes, que ele é para formar um pacote que vai ser enviado de requisição. Então, eu inicio um data buffer que eu uso para salvar, defino qual que é o hardware ID, o tipo de hardware, o meu timestamp de agora, rodo a função, e aqui eu tenho o resultado esperado de como que deveria ser meu código. Carrego os dados, faço a preparação, e no final eu tenho essa verificação de byte por byte e do tamanho para saber que o meu gerador de pacote está funcionando. E aqui é, por exemplo, se eu quiser gerar um pacote vazio, o que acontece? Tem que mandar um pacote assim. Então eu monto o pacote na mão, rodo o teste e tem que dar o resultado. E aí, né, por mais que a gente faça os testes e eles funcionem, por exemplo, eu fiz um projeto recente que, como teve muito unit test para configuração, para comunicação, a gente não teve nenhum problema em produção de comunicação. O firmware que foi o firmware que ficou. Mas aí, imagina que o projeto avança, os unit tests não são atualizados e alguém quebra os testes. Quem que vai garantir que eles vão funcionar, né? Quem que vai voltar no projeto e ficar compilando e rodando esse código? E aí entra justamente os pipelines. Vendo aqui as pesquisas. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, um pouquinho antes da gente falar dos pipelines. Deixa eu ver aqui, eu dou publish. Isso aí. Quem que atualmente está usando Git para controle de versão, de embarcados, para código? É isso aí, Gustavo. Deixa eu te falar. Eu rodei as pesquisas no começo da apresentação. Deixa eu te dar o resultado aqui, ó. Ah, legal. Você já fez teste unitário ou usou algum framework? 31% sim, 66% não, 3% nunca ouviu falar. Legal. Você já utilizou Docker? 46% sim, 53% não e 1% nunca ouviu falar. Legal. E agora o resultado dessa pesquisa que você acabou de fazer aí. Você já usou o Git para controle de versão? 76% sim, 17% não e 5% nunca ouviu falar.
Legal. É isso aí, obrigado. Obrigadão, Thiago. Muito bom. Então, a galera tem usado muito o Git. Tá meio a meio, né, nos testes unitários e o Docker está um pouquinho para trás, mas a gente vai juntar tudo. O objetivo é que semana que vem já esteja todo mundo usando tudo isso, né? E aí, o que que é um pipeline? Os pipelines, eles são comandos pré-determinados que você coloca no repositório Git, que são comandos de linha de comando, literalmente. Quando você vai lá e dá um npm install, se tiver usando o Node, ou se você dá um make install, se você roda um executável e tudo, são esses comandos que a gente vai rodar no pipeline. E aí, a gente pode atualizar dependências, se tiver NuGet, alguma coisa. A gente pode compilar o código, rodar os testes e o que mais quiser. Aí tem várias coisas legais que eu vou mostrar depois. E se ocorrer erros, ele já envia alertas direto. Então, é como se você tivesse alguém que sempre que sobe código, a pessoa vai lá e já testa. E aí, para poder rodar esse teste no ambiente, né? Para acabar com aquela história de no meu computador funciona, então a gente vai mandar seu computador para o cliente, a gente inicia através de um container Docker. Ele é tipo uma máquina virtual que já vem com o toolchain, que é a sua IDE, que é o compilador instalado. Primeira coisa que você vai ler no site do Docker é: o Docker não é uma máquina virtual. Mas na prática funciona igual, assim, é como se você estivesse abrindo um VirtualBox com Linux e você tem lá a sua linha de comando com vários comandos, pode estar ptget install e tudo mais. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar a brincar com Docker é entrar no Docker Hub, porque o Google não indexa ele muito bem, e digitar o nome da sua IDE. Se você usar Arduino, você bota Arduino. O MCU Expresso da NXP, eu boto MCU Expresso, que vai ser os exemplos que eu vou colocar aqui, mas eu vou botar do Arduino também. E já coloca. E aí, algumas vezes ele já coloca o exemplo, que está bem pequenininho, não dá para ler direito, mas vai ter mais para frente, de qual comando que você tem que rodar para compilar seu código. E alguns não te dá o comando direto, aí você tem que ler documentação, testar no seu computador, é um pouquinho mais chatinho. Aqui um exemplo de um pipeline. Tá vendo esse código maluco aqui, que o cara colocou para compilar um projeto? Eu não sei o que faz os parâmetros e não vou saber agora, mas eu copiei eles. Então eu falei, eu quero usar essa imagem no meu projeto. O passo de compilar, eu vou rodar todo aquele comando só mudando o nome do projeto. E para rodar o teste, eu vou compilar o projeto de teste e vou rodar o código do teste, que roda o runner, que quando ele dá erro também chama. Se a gente fizer só isso, aí já rola a mágica. O meu GIF não rolou, poxa, conversão em PDF. Mas rola toda a mágica e a gente já tem o pipeline rodando. Então, por exemplo, se a gente subir um código que quebra algum teste ou que o teste não passa, vai aparecer que o passo de compilar passou, mas o passo de teste quebrou. E aí já mostra no repositório, no caso aqui é o GitLab, que eu estou dando exemplo, mas o Bitbucket ele funciona quase igual, só o formato do arquivo de pipelines que é um pouquinho diferente, mas funciona igual. Aqui eu sei que ele quebrou um teste, mas se alguém mandar um código faltando um ponto e vírgula que não compila, ele quebra no primeiro passo. E aí você também recebe e-mails como esse falando assim: o seu pipeline se quebrou. Qual que é o erro que rodou? Já manda e-mail para todo mundo. Se você subir no Branch Master, todo mundo que está desenvolvendo o código já recebe e-mail, já lota a sua caixa de e-mail. Então, não é legal deixar os pipelines quebrados. Tipo assim, você sabe exatamente quem que quebrou, quando que quebrou.
Então, rola um escrutínio público ali e uma vergonha alheia, mas aí corrige o problema e tudo fica de boa. Agora, outra coisa legal que dá para fazer nos pipelines é adicionar, por exemplo, um linter. O que é um linter? Quando você roda na sua IDE, você tem uma série de verificações que ocorrem. Por exemplo, variáveis não utilizadas, estilo de código estranho e etc. Um dos códigos que a gente poderia ter adicionado no pipelines é esse CPP check. Então, seria adicionar um outro passo que chama linter, com CPP check e o nome do projeto, e aí ele daria um erro como esse. Por exemplo, existe uma comparação entre dois ponteiros que apontam para objetos diferentes, ou seja, está fazendo uma comparação de maluca de ponteiro, bem no arquivo de suporte da ARM, né? Então, não é legal, isso aqui pode ter algum problema, porque está usando um negócio meio hard-coded ali. E aí, como que a gente pode começar, né? Como que a gente pode começar a brincar com isso? A gente pega uma imagem, no caso aqui, para compilar um projeto do Arduino. Aí a gente pode utilizar essa imagem aqui, que tem esse Arduino CLI, que é o command line. A imagem oficial do Arduino é antiga e está meio quebrada, então não recomendo ela não, e essa eu testei e funcionou legal. E aí, a gente, para testar a compilação de um sketch, né, de um projetinho. Então, a gente pega um projeto, pode até ser aquele Blink mesmo, joga dentro de uma pasta, cria um repositório Git no GitLab, e aí, no computador, a gente faz todos os comandos necessários para compilar o sketch localmente. Então, a gente joga o Arduino CLI, e aí tem tem que baixar a toolchain para o AVR, tem que atualizar o pacote de toolchain. Então, a gente copia todos esses comandos para o pipelines, e vocês vão ver que esse processo aqui vai dar muito erro. Você esquece uma coisa, você testa um comando e não funciona. Às vezes a imagem que você testou não funciona. Vai ocorrer muitos erros. Às vezes você vai ficar na primeira vez quase que um dia inteiro para conseguir fazer essa compilação. Mas depois que você fez a primeira compilação, acabou. O projeto vai estar para sempre com compilação automatizada. Dá, inclusive, para você adicionar um passo adicional, olhando na documentação lá, que sempre que você lançar uma versão nova do firmware no master, ele compila para você, já concatena o número da versão e já manda para alguma pasta de release. Aqui, eu fiz esse projetinho, só de brincadeira, compilei o Blink. Então, nesse link aqui, vocês conseguem ver o projeto, clonar e testar, né? Vocês conseguem ver o passo a passo como que está rodando, vocês conseguem ver também os problemas que eu tive para fazer rodar. E aí, um screenshot dos pipelines, né? Com péssimas mensagens de commit. E até o momento em que eu mudei a imagem do Docker e funcionou. Então lá vocês podem pegar, se vocês já tiverem um projeto com Arduino, vocês vão pegar o meu arquivo, que é o .gitlabci, vão jogar dentro da sua pasta, talvez só mudar o nome do projeto e pronto. Seu projeto já está com pipelines. Se eu não me engano, o GitHub lançou essa funcionalidade recentemente, mas eu ainda não testei o deles, já que a gente usa aqui o GitLab. Bom, muito obrigado, pessoal, e vamos abrir para dúvidas. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela apresentação. Tá aí os contatos do Gustavo, pessoal, tirem print screen aí para mandar o e-mail para ele, caso tenha alguma dúvida adicional. Eu colei aqui no chat o GitLab que você recomendou, tá? Do Arduino Pipeline. Legal. Pessoal, tá? O pessoal que está vendo só o vídeo, deixa eu só voltar aqui e mostrar aqui no vídeo. É esse aqui, pessoal. Tá, aqui. É esse aqui, esse GitLab aí.
Tá no chat. Bom, vamos abrir para perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta do Luiz, Gustavo. Legal. A pergunta do Luiz é a seguinte: Gustavo, você deixa os asserts até no código de produção? Ah, legal. Muito boa, Luiz. Acho que eu fiquei um pouquinho nervoso com essa apresentação, eu corri um pouquinho. Mas ótima pergunta. Nesse momento aqui, vamos voltar um pouquinho. Beleza. Legal. Nesse momento aqui, o que é interessante? O código de produção, ele tá aqui. Esse é o cara do... Opa. Esse aqui é o... Ah, tá. Beleza. Valeu, Thiago. Esse aqui é o código de produção. Esse Bering CD. Ele é um código como qualquer outro. Não tem nenhum assert nele. Ele não inclui a biblioteca do Google Test. E esse segundo projetinho aqui, ele é o projeto de testes. Ele é um projeto separado. Só que esse projeto, ele tem como include dele, como dependência, esse projeto. Se você não quiser, se você não estiver usando a mesma IDE, estiver usando o code blocks, você pode fazer include ponto barra, aí barra o nome do projeto, né, Bering CD e o arquivo que você quer testar. Então você inclui o arquivo do projeto original no projeto de teste. Nesse caso aqui, por exemplo, o arquivo que está recebendo o include, ele é do projeto original e eu não estou colocando ponto barra, porque o path já está configurado para o projeto. Mas mesmo assim, às vezes ele dá uma reclamadinha, porque é um arquivo solto de outro projeto. Tá joia. Obrigado, Luiz. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Gustavo. Vamos aqui à segunda pergunta. O Gustavo, seu xará, tem uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de testar localmente toda a parte de desenvolvimento do pipeline? Ah, legal. A melhor maneira é você pegar o seu repositório, clonar o seu repositório sem nada nele, completamente vazio, e aí você pega o comando de algum lugar, procura na internet ou procura no Docker Hub, qual que é o comando que vai usar. Por exemplo, aqui esse MXCU, Expresso, IDE, no Splash, Barará, no projeto. E você testa esse comando localmente. Se esse comando não funcionar, então já tem alguma coisa. Por padrão, o GitLab ele roda dentro da pasta do seu projeto. Então, você vai para a pasta do projeto e tenta rodar os comandos. Normalmente, tem algumas coisas que você tenta rodar e não funciona, por exemplo, faltar alguma dependência, faltar alguma coisa. Então, você pode colocar aqui nesse script antes, por exemplo, npm install g++. Pode ser até antes do compile, pode ter o instalar dependências. npm install aquele cpp check, que é o linter. Então, tem várias etapas que podem ser colocadas antes, mas a melhor maneira de você testar local é você tentar rodar o comando. Depois que você tem o comando, aí é tentar compatibilizar com a imagem e tudo mais. O GitLab, se eu não me engano, ele tem uma possibilidade de você rodar ele local. Outra possibilidade, o runner localmente para testar. Tem como você também compilar a imagem e rodar o comando como se fosse o runner a partir do Docker. Só que se você não domina muito bem o Docker, ela acaba sendo mais difícil do que você dar push e ver ela subir.
E igual eu comentei, no início você vai ter muitos problemas, um monte de probleminha menor. Mas depois que você conseguiu fazer rodar, acabou. Fica para sempre. Tá, joia. Obrigado, Gustavo. Gustavo, vamos à próxima pergunta aqui. Obrigado, hein, Gustavo, pela pergunta também. Rafael, o Rafael fez a seguinte pergunta: sei que tem C-Unit, mas existe alguma outra ferramenta de teste unitários em linguagem C, para linguagem C? E aí, Gustavo? Se eu não me engano, o Google Test, ele também funciona para C puro. Ele funciona tanto para C quanto para C++. Agora eu estou em dúvida. Mas a maioria dos runners para C++, eles suportam código em C híbrido, porque normalmente os compiladores são híbridos. Mas é uma boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada depois. Tá, joia. Obrigado. Obrigado, Rafael. A próxima pergunta é do Luiz. Como fazer testes unitários para garantir que não quebre funções relacionadas ao hardware? Ele deve estar falando dos drivers, então. É legal demais. Perfeito. Os testes que eu passei, eles são muito voltados para protocolos, para esse tipo de coisa. E eles diminuem drasticamente a complexidade de testar depois os drivers, a comunicação, fazer tudo funcionar. Só que ele não permite que você teste o hardware propriamente. Então, o Thiago pode responder essa pergunta melhor. A Sara, no seminário do Embarcados, fez uma palestra super legal de usar o ESP32 para poder fazer esses testes. Eu não sei se está disponível. Está disponível? Sim, está disponível. Está disponível. Legal. Então, vai lá no webinar da Sara que ela faz um negócio bem legal para poder fazer esse tipo de teste. Isso aí. Esse vídeo fez parte do evento do Embarcados, que rolou agora em junho. Está disponível lá no YouTube, no Embarcados TV. Está no Embarcados também, tá? Na página do evento. Foi um dos vídeos mais assistidos, esse da Sara. Vale muito a pena assistir mesmo. Obrigado, Gustavo. Tem uma pergunta do Juan. Vamos lá. Você disse que telas e alguns fluxos são ruins de testar. Qual seria a melhor solução na questão de código para pensar e testar isso, né? Quando tem telas, né, esses fluxos que são ruins de testar. Legal. Querendo ou não, esses fluxos, eles são melhores, eles acabam tendo que ser teste mais manual ou utilizando um controlador externo para poder ver o que está acontecendo, acionar os botões, ver se está fazendo, se as funções estão ocorrendo como deveriam. Só que a melhor maneira uma coisa que é muito bom para testar isso é você utilizar, em vez de quando apertar um botão, você fazer um comando, quando aperta um botão, você sobe uma flag. Por exemplo, imagina um botão de iniciar motor. Em vez de iniciar o motor, de chamar a função inicia motor, ele sobe uma flag e aí no loop de eventos ele vê se a flag está acionada e toma uma ação. Que aí você consegue simular sequências de flag. O que acontece se ele mandar ligar um motor, sendo que o motor já está ligado? O que acontece se ele mandar ligar quando o motor está bloqueado? E aí dá para fazer testes um pouco mais simples para isso. Só que o ideal é você pegar tudo que tem de mais complexo, isolar, como por exemplo protocolos de comunicação, alguma lógica tipo seguidor de linha, tomar uma decisão em cima de um conjunto de dados. Pegar toda essa lógica, isolar em testes unitários e o fluxo deixar mais para testes manuais. É isso aí, obrigado, Gustavo. E é isso aí. O pessoal já mandou, então, todas as perguntas aqui. Obrigado, viu, Gustavo, pelo seu tempo. Obrigado por ter ficado até agora na empresa. Eu sei que seu dia a dia é corrido, você aí está à frente de uma empresa de hardware, que sabe que não é fácil.
Exatamente. Obrigado por ter trazido esse conhecimento para cá. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal começar a usar os testes em seus projetos. Claro. Pessoal, adiciona meu repositório, pode abrir issues, pull request, se tiverem dúvidas e tal. Eu recomendo bastante que vocês copiem um arquivo, que é o gitlabci.yml, e joguem no seu repositório. Porque só de você jogar e mudar uma palavrinha, você já vai estar com pipelines rodando inicialmente. Então, recomendo bastante que vocês comecem a brincar, comecem a testar, e se descobrirem coisas legais, um runner para C, algum linter legal, me manda isso também, porque eu tenho bastante interesse em saber mais de tudo. E como sempre lanço uma coisa nova, a gente está sempre aprendendo. Obrigado, Gustavo. Eu vou deixar aqui, então, o e-mail do Gustavo e o Git dele, tá? Para vocês tirarem print screen aí e entrarem em contato com ele, se precisarem, se tiver alguma dúvida adicional. Obrigado novamente, viu, Gustavo, por essa apresentação. Eu que agradeço, Thiago. E é isso aí, pessoal. Esse foi um oferecimento da Mauser Electronics, que está patrocinando esse webinar da comunidade. Gostaríamos de agradecer bastante a Mauser Electronics, que viabiliza esses webinars. Nós temos webinars todos os meses, webinars da comunidade, onde a gente traz convidados aqui para dividir conhecimento com vocês, né? Que nem o Gustavo esteve aqui agora falando sobre testes unitários para sistemas embarcados. E gostaríamos de convidá-los a ir no Embarcados TV, dar uma olhada no tanto de conteúdo que já rolou lá. Todos os webinars estão gravados, estão disponíveis lá. Nós temos também webinars com empresas, temos webinars com a comunidade e temos os eventos, né? Então tá tudo gravado lá, mas o legal é vir aqui e falar ao vivo e fazer as perguntas aqui com o convidado. Vamos Legal, ver aqui. muito bom. O pessoal está te agradecendo. E é isso Muito aí. obrigado, pessoal. Agradeço demais. E qualquer dúvida, é só me mandar e tudo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, Gustavo. Tchau, Thiago. Até mais.